Jesus, Lucas capítulo 10. Eu já tento dar uma regulada nesse microfone. Nem sei o que é, mas acho que está alto, ou acho que é mais retorno que está. E ele tem um reverb aí que me atribula aqui. Você encontrou Lucas capítulo 10? Glória a Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado na Tua presença. O Senhor tem cuidado de nós, como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Reconhecemos o quanto o Senhor tem liberado sobre nossas vidas, o quanto o Senhor tem nos abençoado, e podemos orar a Ti, ó Deus, gratos por quanto o Senhor tem feito. E mais uma vez, Deus, pedimos, fala conosco, ministra em cada coração a Tua palavra, Deus, e que a Tua palavra opere transformação. Eu creio na Tua palavra, e Tu disseste que Tu vela para cumprir com ela. Então, faz acontecer, Pai, conforme a Tua palavra. Transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, revela-me a Tua palavra e transforma a minha vida. Amém. Lucas capítulo 10 diz o seguinte, eu quero ler com você o versículo 8. Glória a Deus. Em qualquer cidade em que entrarde, vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos e que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentados em saco de pano, grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Amém? Tome assento. Glória a Jesus. Obrigado, Jutécio. Ficou muito bom. Pelo menos para mim está ótimo. Hoje pela manhã tivemos a Santa Ceia. A Santa Ceia é um culto também de unidade, onde nós nos reunimos como igreja de Tomé Açu aqui nesse lugar. E foi muito poderoso o que Deus manifestou aqui nessa manhã. Quem não pôde participar, não tem como reproduzir ambiente, mas você pode ouvir a mensagem que foi pregada, assistir o culto que foi pregado, está no YouTube, tá? O ambiente não tem como. O ambiente só é na hora, irmão, por isso que tem que estar no local. Ah, mas eu assisto pelo YouTube, glória a Deus, porque está assistindo. Mas ambiente não se transfere. Vem para cá, que aqui que está o lugar. Glória a Jesus. Mas Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Eu tenho orado basicamente por duas causas ultimamente, para que Jesus se revele aos perdidos. Ele disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Entrou aqui na live, rapaz, misericórdia. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o perdido. E quando nós meditamos na obra redentora, na mensagem da cruz,
nós somos compelidos a nos render ao nosso Cristo, ao nosso Redentor. A Bíblia fala que não importa, não há salvação em nenhum outro nome, só Jesus Cristo, Ele salva, querido. Mas o apóstolo Pedro, ele traz uma exortação, ele fala que há aqueles que esquecem do pecado que lhe foi perdoado, ou do perdão dos pecados, e isso nos chama a atenção. Nós somos exortados a lembrar, a ouvir, inclusivemente com diligência maior, as verdades ouvidas, para não nos desviarmos delas. E Deus, ele é didático, ele fala repetidamente, usando às vezes o mesmo pregador, ou diversos pregadores, para falar a mesma coisa, porque o alvo de Deus, o objetivo de Deus com cada pessoa é a salvação, e a salvação, ela é plena, ela é completa. E outra meditação que eu tenho feito é sobre o outro que Jesus fala, né? O Paracleto. Esse período agora, quarta-feira, aliás, quinta-feira foi Corpus Christi, e segue um calendário, né? Um calendário, a Igreja Católica acompanha bem esse calendário, mas todos nós sabemos que veio a Páscoa, 50 dias depois veio o Pentecostes. Então nós estamos nesse período do Pentecostes. Eu tenho pensado sobre Paracleto, que é exatamente o nome que Jesus, ele deu para o Espírito Santo. Eu vou enviar o outro que é semelhante a mim, o Espírito da verdade. É o Paracleto, o Consolador. Ele vos auxiliará, ele vos ajudará, ele vai ensinar todas as coisas, ele vai fazer vocês lembrar de todas as coisas. E Jesus disse: ele habitará em vós e estará em vós. E tudo que Deus, ele opera na terra, irmãos, e na igreja, ou a partir da igreja, ele opera através do Espírito Santo. Inclusive a própria Bíblia Sagrada, a pregação da palavra de Deus, é o Espírito de Deus que opera por meio da pregação. Quando você lê a palavra, quando você medita nela, é o Espírito de Deus que faz você entender e aplicar na tua vida. Eu preciso encorajar você a fortalecer ou a cultivar comunhão com o Espírito Santo. E essa comunhão, ela é cultivada tanto no secreto, no tempo a sós com Deus, mas no dia a dia. O alvo, na verdade, é que essa comunhão seja constante, até porque ela é permanente. Ele está em você, só precisa ser honrado por você. Glória a Jesus. E você vai ver que Deus, ele providenciou, e Deus, ele supre as necessidades da igreja, todas elas, e Deus supre através da operação do Espírito Santo. Mas acredite, nem todos recebem, nem todos aceitam, nem todos se abrem para receber o que Deus está enviando. Jesus, ele veio enviado pelo Pai para salvar o perdido. Jesus, ele envia o Espírito Santo para a igreja, e o Espírito de Deus, ele está cumprindo a sua missão. Ele tem uma missão tríplice, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele está fazendo isso o tempo todo, com toda a certeza. Mas nem todos convertem, nem todos se rendem, nem todos se voltam para Jesus, porque resistem, porque se opõem, porque ignoram, desprezam o Espírito Santo. E o mais delicado é que existem cristãos, filhos de Deus, que ignoram, que desprezam o que Deus tem enviado. Esse trecho que nós lemos, ele é fantástico. Aliás, o capítulo 10 de Lucas é incrível, né? Me deu vontade de pregar ele todinho aqui essa noite, mas não dá tempo, tá? Então por isso que eu escolhi um trecho aqui, senão vira vigília aqui, tá?
Mas esse trecho é interessante, porque Jesus ele envia 70, e os 70 tiveram uma missão. Jesus fala em qualquer cidade. Interessante, porque Jesus não fala vão em tal cidade ou para aquela cidade. Ele fala em qualquer cidade em que entrardes. Em qualquer cidade. É como se Jesus tivesse, olha, vão. E vão entrando nas cidades, vão entrando nos povoados. Não escolham, só entrem nas cidades. Em qualquer cidade que vocês entrarem e vos receberem. Se houver hospitalidade, meu irmão, milagres, transformações, salvação, e tudo que Deus pode fazer vai acontecer. Mas só acontece para aqueles que recebem. Quantos estão abertos para receber o que Deus está enviando nessa noite? Em qualquer cidade que entrar de vos receberem, aí ele fala: comei do que vos puserem diante. Comei. E aqui nós aprendemos uma coisa com Jesus. Eu estava, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, fazer uma recomendação para você. Se você ainda não está usando a Bíblia, Holy Bible, eu te aconselho a baixar. Paz, ela tem muito recurso. E eu descobri um recurso ainda agora na sala de oração. Eu estava orando, e eu costumo ficar lendo o que eu vou pregar. Eu não sei quantas vezes, uma vez eu ouvi um pregador falar o seguinte: você tem que ler 50 vezes o que você vai pregar. Então eu leio mais 100, tá? E eu acredito que é por isso que eu aprendi muito texto, porque eu fico lendo, não lendo para memorizar, mas acabou memorizando, tá? E tem um recurso aqui nessa Bíblia interessante, né? Bem aqui abre como se fosse uma caixinha, e quando você clica, ele te dá versículos paralelos. Muito bacana. E é um recurso que está aqui. E aí eu falei: olha que legal isso aqui, porque nos ajuda a entender de uma outra perspectiva o que está sendo dito por outros escritores. Então, quando Jesus ele fala para os discípulos irem às cidades, no versículo 8, né? Aí ele fala assim: e vocês vão comer do que vos puserem diante de vocês. No versículo 9 fala: vocês vão curar os enfermos que nela houver, e vocês vão dizer: é chegado a vós o reino de Deus. Aí no celular, aqui no aplicativo, tem a caixinha, e quando a gente clica nessa caixinha, ele mostra os outros, aonde está os semelhantes, só que tem informações maiores. E eu achei bem curioso isso aqui. Eu vou clicar no aqui, por exemplo, olha, quando eu clico aqui, Mateus 4,17 fala: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é um recurso que está aqui na Bíblia, já está no aplicativo. Você clica, meu Deus do céu, isso aqui é uma ferramenta poderosa. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, irmão, eu tinha um monte de chaves bíblicas, enciclopédia, dava um trabalho, irmão. A gente via a palavra, a gente tinha que folhear até encontrar, irmão. Meu Deus do céu, achei que lá no índice para procurar. Agora tu dá um clique, já chegou lá. E eu vi esse recurso da agora, não tinha percebido ainda. Então Jesus deu a ordem para os discípulos. No versículo 11, aí repete no 10: mas em qualquer cidade em que vos entrarde e vos não receberem. Olha isso aqui, irmão. Se vocês entrarem numa cidade e lá vocês não forem recepcionados, vocês não forem recebidos, olha o que Jesus fala: saindo por suas ruas dizei: até o porco da vossa cidade se vos pegou, sacudimos sobre vós. Mas saiba uma coisa: já o reino de Deus é chegado a vós. E aqui começa uma revelação muito poderosa, porque Jesus começa a exemplificar de lugares, de cidades que eles não receberam curas, milagres, manifestação de Deus. E ele fala: e se elas tivessem visto ou recebido, teriam se arrependido. Ele fala de Tiro, de Sidom. E é interessante, e vê uma sentença, uma palavra que significa maldição: ai de ti,
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Aí fala assim: Tiro e Sidom, se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Esse texto aqui, ele é um tanto complexo, porque Jesus fala assim: se vocês chegarem numa cidade e ela vos receberem, então comam de tudo que for colocado na mesa. Digno é o trabalhador do seu salário, então desfrutem. Se houver ali naquela casa um filho da paz, ele ensinou até como cumprimentar, dizer: a paz seja convosco. Se houver o filho da paz, essa paz que está em você, ela vai para essa pessoa, transferência. Mas se não houver um filho da paz, ela fica com vocês, não vai ser desperdiçada. Isso é incrível. O que Deus, ele tem, não é desperdiçado, irmão. Tudo que Deus faz não é perdido. Lembra quando ele multiplicou os pães e os peixes? O que ele fez com a sobra? Ele disse: recolho a sobra, e deu um cesto para cada discípulo. Não tem desperdício. Ele fala assim: vão, entre na cidade, a casa que houver um filho da paz, e vocês vão chegar lá e dizer, no versículo 5 fala: paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Olhe para mim, vocês que compartilham, que testemunham, que pregam, fica na paz. Se não receberem, não é perdido, volta para você. Quem está entendendo? Tem gente que até desiste do ministério porque rejeitaram a pregação, porque ninguém se converteu. Eu li num testemunho recentemente, eu já li várias vezes esse testemunho, mas recentemente alguém postou no Instagram, eu não vou lembrar o nome, que a memória está meio cansada aqui, mas teve um missionário que ele foi para uma certa região, e lá ele pregou o evangelho, e apenas um garoto se converteu, um menino se converteu. A mulher dele engravidou e sofreu muita malária, e ela morreu, e ele ficou desgostoso, decepcionado. Ele entrega o filho dele para um outro casal criar, e ele resolve não pregar o evangelho. Ele ficou com raiva de Deus, porque ninguém se converteu a não ser uma criança. A mulher dele morreu, e ele foi para esse lugar para pregar o evangelho, ganhar alma para Jesus. E pronto, ele virou um cachaceiro, um beberrão, se entregou numa vida dissoluta. E os anos passaram, a filhinha dele cresceu naturalmente, se tornou uma serva de Deus por excelência. E um dia estavam num evento de missões, e veio um jovem, um rapaz, e quando ele viu o sobrenome dela, ele se aproxima, porque ele lembrou que ela carregava o sobrenome dos missionários que os haviam evangelizado. E aí foi quando ele conheceu a filha do missionário. Ele disse: eu quero ver o teu pai. E aí ele falou assim: porque eu preguei o evangelho, e na minha tribo, no meu povo, todos se converteram. E foram atrás do pai, e o pai estava lá com raiva. E ela falou assim: papai, o que o senhor fez não foi desperdiçado, o que o senhor fez não foi inútil. Todas aquelas pessoas se converteram, porque aquele menino que o senhor converteu lá, ele se tornou um missionário, ele pregou o evangelho, e todos se converteram. E aquele homem perdeu anos com raiva, com mágoas, ressentimentos, mas a semente germinou e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. É interessante, irmão, tem coisas que estão acontecendo e nós não estamos vendo. Então, por você que prega ou que serve, de repente não é recebido com honra ou celebrado, fica tranquilo, não vai ser perdido. Mas se houver alguém que recebe, vai haver transformação nesse lugar. E no caso do testemunho, uma criança recebeu, e ela cresceu,
e ela fez a missão acontecer. Meu Deus do céu. De vez em quando eu recebo mensagens assim. Teve uma irmã que converteu, que ela foi embora para Castanhal. No dia que ela foi ordenada pastora, ela mandou mensagem para mim. Eu nem lembrava, eu demorei para lembrar que era, irmão. E ela estava agradecendo, porque foi aqui que ela começou. E hoje ela foi, já faz mais ou menos uns 2 anos que ela foi ordenada a pastora consagrada. Um outro jovem, muito meu amigo, ele foi ordenado a presbítero na igreja dele. Ele disse: o senhor faz parte disso. Teve um momento na minha vida que eu estava quase desviado, o senhor me ajudou. Eu nem me dava conta do momento que ele passava, e nem do efeito que as minhas palavras tiveram na vida dele. Mas ele se sentiu fortalecido, continuou, e hoje está dentro de uma igreja grande, e foi reconhecido como presbítero. É muito comum pessoas trazerem reconhecimento, mas a gente que faz na hora, a gente não sabe. Às vezes não tem esse feedback de gratidão, de afirmação, de dizer obrigado. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela vai sempre prevalecer. Ela vai cumprir o propósito para o qual foi enviado. E se alguém rejeitar, aí é sério, como nós lemos aqui no versículo 11, Jesus até orienta: sacudam até o pó, sacudam, mas anunciem, a mensagem precisa ser pregada: o reino de Deus já chegou entre vós. Ele sendo recebido, aceito ou não, a mensagem precisa ser pregada: já chegou o reino de Deus. Você pode dizer: é chegado o reino de Deus a vós outros. E existem sentenças para aqueles que ignoram ou desprezam, rejeitam. Jesus chega a dizer o seguinte para Corazim: ai de ti, Betsaida. Ele fala sobre Cafarnaum: e você, Cafarnaum, será levantado até o céu? Não, você vai para o inferno. Ele fala: você será abatido até o inferno. Eu não vou entrar nessa questão aqui dessa cidade, mas olha o que ele fala: gente que está pensando que vai para o céu, ele fala, vai para o inferno. Gente que está pensando que vai ser assunto céu, vai ser abatido até o inferno. Mas por quê? Por não receber. Eu quero fazer aqui uma aplicação. Não é isso que o texto está dizendo, mas eu posso fazer aferições. Com base no que ele fala no versículo 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha a importância de reconhecermos e recebermos quem Deus envia. Irmãos, quantas pessoas estamos deixando de reconhecer? Quantos estamos deixando de receber devidamente, de forma justa, à altura que devem ser recebidas? Quantas? É muito comum nós cometermos o erro de desprezarmos aqueles que vão se tornando próximo demais. Afinidade, a camaradagem, ela é muito saudável, viu, pessoal? Amizade profunda, verdadeira. O problema é quando se perde o respeito. Isso é muito sério. Alguém me contou uma vez, estava tentando contratar o pastor André Valadão. Pastor André Valadão é pastor hoje, presidente da Lagoinha, uma igreja que está sempre na internet. Inclusive sofrem demais. E alguém ligou, né, de evento. Aí falou assim: olha, eu gostaria de saber como é que faz para trazer aqui o André Valadão. Aí a pessoa que recebeu, na hora corrigiu: André Valadão não, pastor André Valadão. E a pessoa não gostou, ficou ofendida do outro lado, porque foi corrigido. Tem pessoas que ele não tem discernimento. Essa palavra discernir significa saber distinguir. É você saber a diferença.
E quando eu não sei reconhecer, eu desprezo o que Deus está mandando, eu ignoro o que Deus está mandando. Talvez você já ouviu essa frase, faz tempo que eu não falo ela, mas de vez em quando alguém fala: a unção que eu honro, nela eu prospero. Repita essa frase: a unção que eu honrar, eu vou prosperar. Mas para honrar você tem que reconhecer. Se eu não discernir, irmão, e tem conteúdos, tem, vamos falar assim, produtos que são de Deus, mas que vem numa embalagem que parece não ser de Deus, ou que não é agradável aos meus olhos, eu não gosto do jeito que ele fala, eu não gosto da maneira como ele gesticula. Irmão, para com essa bobagem, olha para o conteúdo, discerne, é de Deus. O Theo, ele tem essa facilidade. A gente estava ontem lá no nível da Girleide, e aí ele falou assim: rapaz, essa mulher é de Deus, né? Essa mulher é de Deus. Ele ficava repetindo, porque foi muito realmente legal ontem ali, foi diferente ontem. Olha que eu já fui em 10 aniversários da Girleide, mas ontem foi diferente, foi uma bênção realmente. Mas é reconhecer, irmão, é tratar com distinção. Jesus, ele fala sobre receber. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Como é que você está me ouvindo agora? Talvez mude o sentido agora para você, nesse momento. Quem ouve vocês está me ouvindo. Ele não está falando isso para pastor ou diácono ou missionário, ele está falando isso para quem é discípulo. Tem alguém aqui que é discípulo de Jesus? Ele está falando isso. Observe, ele manda 70 discípulos. Ele fala para esses: quem ouvir vocês é a mesma coisa que me ouvir. Deus fala comigo, e Deus está falando através do líder de célula, do discípulo, da ovelhinha. Você está, Deus fala comigo. Até quando fica com essa infantilidade, com essa arrogância, e não vai reconhecer que Deus está falando contigo, às vezes por uma criança? Tem gente que é tão arrogante que ele não discerne o que Deus está enviando para ele. Que Deus te traga hoje um batismo de humildade para receber tudo que Deus está mandando. E eu vou repetir: Deus pode mandar em embalagens que você não gosta. Deus pode mandar em embalagem que você reprova. Irmão, vamos lá, tem uns pregadores que são muito esquisitos, viu, irmão? Não, e tem uns que se vestem de forma muito estranha, mais ainda. Nós temos preconceito, irmãos. Meu Deus do céu, como temos preconceitos. Não, Boninho? Eu tenho preconceito, irmão. Tem lugar que eu nem vou. Se eu for, vou ficar pecando. Nem vou, irmão. Está tudo certo. Quando eu vou, já oro a Deus, eu vou desarmado, quebra o meu coração, arrebenta comigo, quebra o vaso. Mas eu quero receber tudo que o Senhor está mandando. Ore ao Senhor: Deus, abre os meus olhos para que eu veja, abre os meus ouvidos para que eu ouça, Senhor, abre o meu coração para que eu perceba. Pede para Deus, e Deus vai te dar essa graça de reconhecer quem Ele está enviando. Glória a Jesus. Ele fala: mas a quem vos rejeitar a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha como é sério a coisa. Quem vos recebe, me recebe, e recebe quem me enviou, que foi o Deus Pai. Mas quem rejeita vocês, está rejeitando a mim, e também está rejeitando quem me enviou. Deus, Ele é a autoridade absoluta. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e Ele delega a autoridade. Ele envia, irmãos. Irmãos, quando eu compreendi isso acerca de mim mesmo, eu fiquei alarmado. Porque, vamos lá,
nem todos nós nos damos conta de quem nós somos em Cristo. Mas como cristão, como discípulo de Jesus, você é uma autoridade espiritual na terra. Tem um livro do Kenneth Hagin chamado A Autoridade do Crente. Leia esse livro, você vai ficar gigante. Tem crente que ele não sabe quem ele é, e por isso às vezes ele acaba não se posicionando, e é maltratado, esculachado, e fica igual Davi. Quem sabe Deus levantou ele para me amaldiçoar mesmo. Está todo complexado, cheio de pecado, de acusação. Aí qualquer pessoa afronta, e a pessoa toma para si, até como se Deus estivesse falando. Davi se comportou assim quando ele estava fugindo, e teve um tal de Simei que ficava praguejando ele, lançando pedra. Ele dizia: quem sabe Deus levantou ele para me amaldiçoar mesmo. E não era. É interessante essa história. Como você está? Como é que está o teu coração? Você está pedindo para Deus falar contigo o que Ele já falou diversas vezes e você não está reconhecendo? Pega isso aqui para você. Deus não vai falar algo novo se você não se mover no que Ele já falou para você. Deus não vai te dar uma revelação nova se você não obedece às que Ele já te deu. Aliás, Jesus disse que não se põe vinho novo em odres velhos, porque se colocar vinho novo em odre velho vai ser desperdiçado. Se põe odres novos, vinho novo em odres novos, porque ambos se conservam. Porque o odre velho ele já esticou tudo, né? Esticou tudo, e aí se colocar o vinho novo, então vai fermentar e vai explodir, vai estragar. Olha para mim, você que tem mais de um mês de convertido, você já começou a envelhecer. Então baixa a tua bola, se desarme. Você quer algo novo, que você seja transformado. Deus vai quebrar o orgulho, Deus vai destruir vaidade, Deus vai tirar fantasia, Deus vai tirar expectativa. Você vai ser frustrado demais em expectativa para você aprender a receber o que é de Deus. Deus vai mandar quem você não queria ou como queria. É sério, irmão. Um dia eu tive que ajudar um irmão, ele adoeceu. Sabe a doença de morte que tem? Quase morrendo. E ele não recebeu ajuda de ninguém, digamos assim, cristão, de igreja. Mas quem ajudou ele foi pessoas que não são de igreja, igual o bom samaritano, né? Quem já leu a história do bom samaritano? É uma história muito conhecida, né? Se não leu, já ouviu. A história do bom samaritano. Se eu não me engano, está em capítulo 15 de Lucas. E ninguém. E ele ficava como se meio que ofendido, né? Achando ruim, porque ele esperava que o meu povo tinha que me ajudar. Isso acontece em famílias, né? Às vezes tem pai, irmão, tem pai. Isso não é para acontecer, viu? Mas tem pai que não recebe ajuda dos filhos. Quem vai ajudar é a nora. Quem vai ajudar às vezes é o vizinho. Quem ajuda é o enteado. Mas os filhos, não dá, não posso, vai embora. Tem um vídeo, geralmente esse vídeo ele circula no Dia dos Pais. É um senhor idoso, e então ele manda uma carta para os filhos, tipo dizendo que tinha morrido. E aí todo mundo veio, todos os filhos vieram. Só que chega lá, ele está lá, vivo. A única maneira que ele encontrou de que os filhos viessem ver ele foi dizendo que estava morto. Eu sei que é forte, irmão, mas é isso, irmãos. Às vezes estamos embrutecidos no entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Estamos entenebrecidos na mente e não reconhecemos e não enxergamos. E ainda ficamos ofendidos. E esse irmão que eu estou falando, ele estava ofendido, que ninguém ajudou. E acontece, irmão. Só que Deus proveu na vida dele.
Deus enviou, Deus mandou ajuda, mas ele ficava na expectativa. Tem muita gente ofendida, e não era para estar ofendido, irmão. Você tem que entender e aprender a receber o que Deus está mandando, o que Deus está enviando, irmão. E amém, se Deus está enviando, irmão, Deus ele usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Você lembra de Elias? Elias foi o profeta que ele ficou assim conhecido como profeta do fogo. E esse homem de Deus, por causa da divisão de pensamento de Israel, eles cocheavam entre dois pensamentos, né? Eles tinham como Baal o seu Deus, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. Eles se contaminaram com os cananeus, então eles passaram a ter Baal como Deus, porque os cananeus tinham Baal como Deus da fertilidade. Baal é que mandava chuva, Baal é que fazia a terra produzir. E Israel se contaminou, e todo mundo começou a dizer que Baal era o Deus que mandava chuva. O povo se corrompeu. Elias vendo aquilo, e ele disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, então sirvam Baal, mas se o Senhor é Deus, então sirvam o Senhor. E ele faz um desafio, vocês sabem da história. Ele faz um desafio para aquele povo. Só que antes do desafio, ele faz um decreto. Ele faz um decreto sobre aquele povo, para que não houvesse chuva, nem orvalho. E aconteceu exatamente isso. Não choveu, não veio orvalho. Ele foi levado para o ribeiro de Queriate. E quem foi que Deus usou para alimentar o profeta Elias? Deus usou um corvo. Quando nós lemos o livro de Levítico, você vai ver que nas leis Deus proibiu que Israel comesse ou recebesse qualquer coisa de animais impuros. E eu vi uma pregação do pastor Rafael Abdala. Ele trouxe uma revelação muito preciosa. Como é que Deus alimenta o profeta com um corvo? Para mostrar que quando Deus manda, até o corvo obedece. E o corvo simboliza coisas impuras. Até Satanás obedece quando Deus ele manda. E foi o corvo que levava todo dia filé mignon, alcatra, picanha. Meu irmão, o profeta passava bem, irmãos. Não era o Lula que mandava picanha, não. Aliás, o pessoal está reclamando porque até hoje não estou comendo picanha do Lula. Não dá os teus pulos, não. Eu estou comendo picanha. Deus é provedor. Amém, queridos? Então Deus usa quem nós reprovamos. Quem Deus está usando e você está desprezando? Quem Deus está usando e você está reclamando? Mas eu esperava que fosse o Theo. Por que o Theo não veio em casa? Irmão, Deus já mandou o corvo para te abençoar, recebe. Só discerne, recebe, celebra, irmãos. Glória a Jesus. Quem recebe você está recebendo a mim. Jesus chegou a dizer o seguinte: quem recebe uma criança, olha, quem recebe um pequenino, a mim me recebe. Por favor, não fique assustado. Mas pessoas desviam, pessoas enfraquecem, pessoas esfriam na fé, por desprezarem o que Deus está enviando, ou como Deus está enviando. Nos dias do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto tinha um problema seríssimo. Havia contenda entre eles, havia discórdia entre eles. E o negócio era, irmão, era igual um torneio. Falar em torneio, começa a Copa sábado que vem. É isso? Dia 13, né? Meu Deus do céu. Eu quero ver os adolescentes aqui na igreja.
E não vamos passar aqui o futebol não, viu? Quero ver o que vai acontecer. Vai ter avivamento em nome de Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Como é que está o teu coração? Você já recebeu o Evangelho, recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo. Mas você tem recebido tudo que Deus tem mandado? Você tem discernido, reconhecido? Ou você está ofendido e ignorando o que Deus está fazendo? Eu disse, existem pessoas que estão desviando, enfraquecendo, esfriando, por causa da expectativa que criaram. Não foi Deus que prometeu. Deus é fiel, querido. Preste atenção, Ele não vai te frustrar, Ele não vai te decepcionar. Olha, Deus Ele envia, Deus sabe o endereço, Deus sabe o nome, Deus sabe o CPF, Deus sabe de tudo, irmãos. Lembra da conversão de Saulo, de Tarso? Ele teve encontro com Jesus, ele foi para Damasco, se eu não me engano, continuou lá, e ele ficou orando, jejuando durante 3 dias, só que ele ficou cego por causa da revelação que ele teve. E Jesus fala com Ananias, para que ele fosse até Saulo, que estava orando, jejuando há 3 dias. Ananias até hesita, porque ele sabia da fama de Saulo, que perseguia a igreja, que prendia os cristãos. Mas ele foi, ele obedeceu ao Senhor. E é interessante, porque quando ele chega até lá, Paulo começa a enxergar. Paulo foi batizado, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Ele começa uma nova trajetória da vida daquele homem. Mas Deus enviou, irmãos, e Deus sabia. Deus não mandou Pedro, Deus não mandou o outro apóstolo, não, Deus mandou Ananias. E vem, nós criamos umas ideias na cabeça, e a gente fica ofendido. É muito ruim, irmãos, a sensação de ser rejeitado, a sensação de ser abandonado. Aliás, é a pior dor que alguém sente, sofre, é a dor da rejeição. Mas o que Deus fala? Eu não vou te desamparar jamais, eu nunca vou te rejeitar. Isso significa que Deus, Ele está enviando ao teu encontro. Mas quem sabe as tuas expectativas são diferentes do que Deus está te prometendo, irmãos. Assim como Deus falou para Ananias, Deus está falando com Isaías, com José, com Daniel. Vai lá na casa do fulano. Ele coloca à vontade, Ele faz lembrar. E eu só tenho que receber, querido. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Mas olha, isso é muito importante. Eu estou dando ênfase porque eu falo para a igreja. Nós já somos convertidos em Jesus, e muitas vezes não estamos reconhecendo tudo o que Deus está fazendo, e ficamos enfraquecidos, lamuriando, desistindo. Não, irmão, fica tranquilo. Eu sou um líder, e nós temos diversas equipes aqui, várias pessoas servindo o tempo todo, e de vez em quando eu tenho que reorganizar ou ressignificar acontecimentos. Esse dia nós montamos uma equipe para fazer a limpeza aqui do templo, que o Aldo está recuperando uma cirurgia, e para que a gente continuasse dando ajuda de custo para ele, eu preciso de apoio aqui. E aí alguns irmãos começam, não dá para mim, não consigo. Aí começa a pesar, né? Porque se espera, foi um compromisso. Aí eu falei, não, deixa eu assumir isso aqui, deixa comigo que eu vou resolver. Aí eu fiz ontem outra mobilização, e já, vamos continuar, vamos embora. Porque eu entendo o seguinte, rapaz, amém, já fez, deu, não deu, está tudo certo, meu querido. Não vou ter problema com você. Eu não crio expectativa nos homens, irmãos. Não quer dizer que eu não espero coisa boa dos homens, eu espero sim. Mas se a pessoa não pode, está tudo certo, irmãos. Eu entendo que não é quem Deus quer usar. Agora, se Deus quer te usar, você tem que se dispor, e você tem que ir. Só toma cuidado com o teu coração, porque vai haver aqueles que vão receber, e esses vão ser cheios de paz,
vão ser curados, vão ser libertos, milagres vão acontecer, irmãos. Mas vai haver cidades e vai haver pessoas que não vão receber, mas não vai ter desperdício. Que você continue cumprindo, obedecendo o que Deus está te mandando, irmãos. Está tudo certo. Só não se contamine e não se enfraqueça, não fique intoxicado, envenenado com emoções negativas. Não. Que a paz que você tem dentro de você, ela continue reinando em nome de Jesus. E aprenda a reconhecer quem Deus está enviando e como Deus está enviando para abençoar a tua vida, para transformar a tua vida. Glória a Jesus. Tomiaçu é uma cidade hospitaleira, irmãos. Aliás, o Pará, de modo geral, ele é muito hospitaleiro. O paraense é acolhedor demais. Isso está dentro de nós. E temos sido tremendamente abençoados como cidade. Quem vem para Tomiaçu, ele prospera, ele é bem recebido, a terra o recebe bem. E tem aqueles que querem falar mal da cidade. Não vai acontecer nada de ruim com a cidade. Nadinha. A pessoa não vai desfrutar do que a terra tem. É isso. Deus colocou, por exemplo, sobre a ceia um manto, há um DNA, uma visão, há uma porção de Deus. E quem recebe, recebe. Quem não recebe, não é desperdiçado, irmão. Está tudo certo. Eu reconheço o que Deus colocou sobre mim. Eu reconheço. Eu disse para vocês sobre a autoridade do crente. Teve um momento que Deus me mostrou o que estava sobre mim. Irmãos, é muito sério. Eu tenho um zelo por pastores, por missionários. Eu oro, toda vez que eu estou orando, eu oro. Quando eu não sei o nome, eu oro pela denominação, de forma generalizada. Mas eu reconheço pastores. A Bíblia fala que conformosos são os pés do que anunciam boas novas, irmãos. O Bolim, ele abençoou o Jutécio com um sapato. E o sapato, ele é muito poderoso, irmão. Ele abençoou, os pés de um ministro do Senhor. Ele deu um sapato. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Conformosos são os pés de quem anuncia o Evangelho. Então eu preciso reconhecer quem prega o Evangelho. E eu reconheço. E nem todos têm, vamos falar assim, o que eu tenho em termos de estrutura, de ministério. Cada um recebe de Deus alguma coisa, irmãos. Teve um período, teve uma época, a Kênia, minha esposa, deve lembrar. Deus colocou no meu coração, no início do ano, levar R$100. Eu não lembro se foi para 7 pastores, para cada um. E eu fui obedecendo, Eu peguei R$100, fui levando para os pastores que Deus me direcionava. E tinha pastores lugares tão carentes, tão humildes, irmão. Quando eu chegava lá, parece que chegava uma sublimidade. E eu fui ver como eles me viam na cidade. Ficava surpreso de eu chegar na casa deles. Homens de Deus, eu fui misericórdia. Eu que dizia, não, eu vim aqui porque Deus me mandou para te dar essa oferta aqui. E me abençoa, viu? Porque a bênção está contigo. Eu vim aqui porque Deus me mandou, porque há uma unção na tua vida. Eu vi lágrimas correndo quando eu falava isso. Eu reconheço a unção de Deus na tua vida. E teve um que se tornou meu amigo. E ele nunca lembrou. Ele falou assim, você lembra que você me conheceu porque tu foste levar uma oferta para mim? Eu falei, lembro sim. Ele falou, rapaz, aquilo ali mudou meu dia. Tu não sabe, eu estava numa situação terrível, não tinha nem o que comer aquele dia. Eu falei, meu Deus do céu. E de vez em quando Deus manda eu fazer oferta para alguém assim. Às vezes um está muito bem, mas tem uns que estão rodados no mato sem cachorro. Mas eles carregam uma unção de Deus. Eles carregam um manto de Deus, irmãos. Eu temo, irmãos, eu zelo. Eu falo, ai daquele que tocar nos meus ungidos, ai daquele que tocar nos meus profetas. Irmãos, não se levante contra quem é ungido do Senhor. Mas eles estão errando, eles estão pecando, eles estão extorquindo, eles estão manipulando. Irmãos, Deus
levanta pessoas para denunciar. E se Deus te levantou, beleza, vai e denuncia. Mas se você não foi levantado, te aquieta. Porque Deus levanta para pessoas para denunciar mesmo, para confrontar. Mas se você não é o Malafaia da terra, irmão, fica quieto. Se você tem estrutura para sofrer a pressão que o Malafaia sofre, dá uma lida nos comentários lá, como ele é hostilizado. Irmão, só de ler já fica tremendo já. Mas ele é o cara que dá cara a tapa, irmão. Fala mesmo, sabe falar, tem capacidade para falar, conhecimento. É um homem que tem sido agraciado por Deus. Pastor Tássio Liturgo, quem não segue, começa a seguir. Um ex-ateu que se converteu, tem levado vários ateus a se converter a Jesus, mas está sofrendo pressão. A universidade fez um abaixo-assinado para que ele seja expulso, porque ele prega o evangelho, é conservador. E ele fala o seguinte: eu me alegro em ser perseguido. Ele disse o seguinte, disse que Jesus falou assim, queridos, e se o cristão não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada na conversão dele. E é verdade, porque Jesus disse: vocês serão perseguidos, vocês serão rejeitados, vocês serão maltratados. Jesus disse: eu vou enviar vocês para o meio de lobos devoradores. Vocês são ovelhas no meio de lobos que devoram. Mas ele disse: eu vou estar com vocês. Assim como vocês vão ser aceitos, vocês vão ser perseguidos. Assim como eu, o Senhor, o Mestre, se desprezaram a mim, vão desprezar vocês. Mas fique tranquilo, eu estou com vocês. Deus quer que você saia daqui hoje com essa convicção, fortalecido. A tua mensagem, ela é poderosa, porque a mensagem que você prega, primeiramente que não é tua, ela é de Deus. É a palavra de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, e quem crê, recebe tudo que o reino traz. Quem não crê, perdeu, como diz o pessoal, perdeu. Mas se você abre o seu coração para receber, irmãos, o evangelho vai operar na tua vida, Jesus vai operar na tua vida. Se você reconhecer a unção que está nesse discípulo amado, ou nessa discípula amada, a unção que está nela vai manifestar na tua vida. A unção que você se alegra, é nela que você prospera, irmãos. Para Jesus, que é uma unção que eu honro muito, é a unção desse pessoal aqui, ó, dos músicos. Mas eu cresci no meio evangélico ouvindo falar mal de músico, mal de música. Meu irmão, era uma maledicência do cão, do inferno. Todo músico não presta. Era isso que se via. São trabalhosos. E Deus me deu um entendimento. Seja músico, seja dançarino, seja mecânico, seja advogado, seja empresário, seja qual vocação ou profissão, antes do que ele faz, é uma ovelha, é um discípulo. Eu aprendi, eu sou pastor de ovelhas, e eu discipulo discípulos para Jesus. Então eu não prego olhando para a tua profissão, sei lá, para o teu grau intelectual. Eu prego para ovelhas, eu prego para discípulos, eu prego para que perdidos sejam salvos. Irmão, isso me protegeu. Resultado disso, nós estamos sendo uma bênção, não só nessa cidade, porque Deus começou agora a levantar alguns daqui para ministrar em outros lugares. Não é só o Lucivaldo que recebe convite para pregar fora, tem gente recebendo convite para pregar fora, para tocar fora, cantar fora. A unção que você honra, você prospera. E nós não temos nenhum problema aqui com várias equipes. Está tudo certo. Não é não, Judécio? Está tudo certo. A obra está prosperando, irmãos. Eu reconheço a unção dos professores, dos pedagogos, dos engenheiros. Eu reconheço.
e eu sou abençoado. Eu sou abençoado com os empreendedores, os empresários. Irmão, é muito bom. Eu agora estou honrando a unção do produtor rural, do agronegócio, do agricultor, irmão. Meu irmão, eu vou receber tudo o que eles têm. Você crê nisso, irmãos? Mas fica falando mal, continua falando mal, tu não vai receber nada. Você só recebe quando você honra. O que você despreza, voa, irmão. O que você honra, você atrai. Diga assim: o que eu honro, eu atraio. O que eu desprezo, eu expulso. Quem está entendendo? Você quer ser curado? Você quer prosperar? Você quer um casamento próspero, um ministério frutífero? Comece honrando a unção de quem Deus já enviou. E como eu disse, alguns têm uma cara que não agrada, alguns têm uma fala que você não concorda. Mas aprenda uma coisa: Deus fala comigo. Deus pode falar contigo. Deus pode usar alguém, um inesperado. Deus vai usar um improvável. Deus vai usar talvez até um Eliseu, que não vai te receber na porta, que não vai te dizer: oh, que bom te ver aqui. Oh, cara, que legal que você veio. Deus pode te abençoar através desse profeta Eliseu, que vai só dizer: se tu quiser ser curado, dá um pulo no Jordão aí 7 vezes. Mandou recado ainda. Aí o cara cheio de pompa, Naamã, arrogante, quase perde a bênção. Eu creio que Deus está trazendo revelação do teu coração aqui. Talvez seja difícil para você aplicar o que eu estou falando. Vou tentar te ajudar, porque é fácil, vamos falar assim, discernir quem está, por exemplo, no altar, quem já está reconhecido, porque para chegar aqui já tem um reconhecimento, está mais fácil, já passou pelos filtros. Mas vamos lá. Talvez a unção que você está desprezando esteja no teu cônjuge, esteja no teu filho, esteja no teu funcionário, esteja no teu colega de trabalho. Talvez a unção que você não está enxergando esteja no professor, esteja alguém que está ali numa mercearia, numa banquinha. E se você reconhecer, você vai atrair para a tua vida. Você vai ser como um imã. Não é o segredo, não é o livro O Segredo, não é. É você honrar, é você receber quem Deus está enviando. Eu creio que Tomé Açu é uma cidade hospitaleira, e eu creio que o Evangelho, ele vai prosperar ainda mais nessa cidade. E eu tenho orado sobre isso. Eu creio que essa cidade, ela está sendo transformada pela pregação do Evangelho. E eu oro para que quem chega nessa cidade experimente avivamento nesse lugar. Eu oro para que quem chega em Tomé Açu, por mais que venha por causa da terra boa, eles tenham um encontro real com Jesus. Eles tenham uma transformação pela glória de Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. Hoje eu preguei por hoje e por domingo passado. Mas não fica com raiva não. Glória a Jesus. Você pode colocar a sua mão no alto do teu coração?
Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Abre os nossos corações. Jesus, abre os nossos olhos para enxergarmos aqueles que o Senhor está enviando. Sim, Deus, e que possamos honrá-los, possamos recebê-los, porque quando recebemos, estamos recebendo o Senhor. Que a nossa fala seja uma fala carregada de honra, Senhor. Sim, Deus vivo, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor não nos deixará sermos confundidos. Eu sei que o Senhor nos dará sabedoria para discernirmos, porque nem todos que vêm no Teu nome são do Senhor. Por isso que nós oramos, nos dá discernimento para reconhecermos os Teus, e aqueles que não são Teus, que possamos, ó Deus, repreendê-los, que possamos confrontá-los. Sim, Senhor, como igreja, nós reconhecemos o Teu cuidado com a gente. Abre-nos, Senhor, abre-nos, ó Deus, o coração, e nos faça receber. Nos dá esse dom da hospitalidade, Senhor, essa capacidade de receber o que o Senhor está enviando, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome. Aleluias. Glória a Deus. Teu abraço, glória a Jesus. A noite me alcançou. Santo é o Teu nome, Jesus. Sem restrições, Santo é o Teu nome, Jesus. Se entregou. Santo é o Teu nome, Jesus. Por mim. Santo é o Teu nome, Jesus. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer. Santo é o Teu nome, Jesus. Pois não há outro que me conhece igual a Ti, Deus. Volto os meus olhos pra Tua presença. Deixo Tua glória ganhar forma em E bem melhor que a vida é o Teu amor. E Jesus seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos Teu nome, Tu vês. E volto os meus olhos pra Tua presença. Deixo
olhos pra ti, Jesus, pra tua presença. Deixo tua glória, deixo tua glória. Ganha forma em mim, ganha forma em mim, ganha forma em mim, e vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face, e vem derramar tua glória. E queremos mais de ti, e queremos mais de ti, e vem derramar tua glória. E queremos ver tua face, e queremos ver tua face, e vem derramar. E queremos mais de ti, e queremos mais. Queremos mais de ti e menos de nós. Você pode levantar sua mão, a mão do lado do seu coração, sua mão esquerda. Glória a Jesus, glória a Jesus. Hoje você está sendo abençoado com uma palavra, e você está recebendo avivamento, você está recebendo paixão pela presença de Deus, você está recebendo em nome de Jesus força do Espírito Santo. O Senhor está liberando sobre a tua vida nessa noite renovação. O Senhor está renovando os teus ânimos aqui. Ele diz: filho, filha, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Deus está abrindo os teus olhos nesse lugar. Ele está fazendo você enxergar e reconhecer aqueles que Ele tem enviado sobre a tua vida. Escute, Deus está abrindo os teus olhos aqui, para você reconhecer o que já está na tua vida. Deus está abrindo os teus olhos para que você enxergue o que Ele já fez na tua vida. Sim, Ele está abrindo os teus olhos para você enxergar, e você vai ver, você vai reconhecer. Sim, a partir dessa hora, a partir de agora, os teus olhos se abrem para reconhecer o que Ele já fez, e o que Ele está fazendo, e o que Ele vai fazer na tua casa. Sim, Deus, eu creio. Aleluias. Com as suas mãos levantadas, eu estou vendo mães que vão se mover em fé a partir dessa noite. Eu estou vendo literalmente mães aqui que já estão vendo a sua casa cheia da glória de Deus. Eu estou vendo mães que já estão se movendo nessa revelação de fé, que começam a enxergar os filhos através da cruz. A cruz transforma a tua casa. Eu estou falando com alguma mãe aqui nessa noite
E Deus está dizendo que o avivamento já começou na vida dos teus. A glória de Deus está se movendo na tua casa através dos teus lábios. Continue louvando ao Senhor naquela cozinha. Continue louvando a Deus quando você estiver lavando louças, porque o avivamento de Deus chegou na tua casa. Ei, Jesus, faz a tua vontade, Senhor. Eu declaro, Deus, a libertação de todo vício. Eu declaro, Deus, a libertação de todas as fortalezas. Em nome do Senhor Jesus, cadeias sejam quebradas agora. Fortalezas sejam quebradas agora. Em nome do Senhor Jesus. Só quem está recebendo dá um brado de aleluia. Você que está recebendo, você que está enxergando, reconhecendo o cumprimento de promessas e profecias, celebre ao Senhor, porque Ele é fiel na tua vida. Aleluias. Pegue no ombro dessa pessoa, pegue profeticamente, porque quando pegue no ombro dela, você está sendo usado para profetizar, está sendo também agora ministrado. O Espírito de Deus acaba de falar comigo que fardos serão removidos agora, jugos serão quebrados agora, fortalezas serão despedaçadas agora. Quando você levantar as tuas mãos, eu vou contar até 3, e haverá grandes libertações aqui nessa noite. Haverá milagres de livramento aqui nessa noite. Eu estou vendo cadeias sendo quebradas, grilhões sendo despedaçados. Eu estou vendo, em nome de Jesus, legiões de demônios, legiões de demônios sendo expelidas agora. A prostituição vai sair, as cadeias da imoralidade, em nome do Senhor Jesus. A miséria vai sair, a depressão vai sair, o transtorno de ansiedade vai sair. Eu vou contar até 13 e você vai levantar as mãos. E quando você levantar as mãos, o milagre da transformação, na unção do Espírito de Deus, vai ser liberado sobre a vida dessa pessoa. 1, em nome do Pai. 2, em nome do Senhor Jesus Cristo. 3, em nome do Espírito Santo. Levante a sua mão e dê um brado de aleluias, e dê um brado de glória. Receba milagre, receba libertação, receba curas, avivamento, em nome do Senhor Jesus. Quem está recebendo, dá um brado de aleluia bem forte. Com teu calor, com teu amor, eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Eu sinto a unção do Espírito de Deus. Santo Deus, Santo Deus, Deus me dá coragem aqui, Senhor. Deus me dá coragem nesse lugar. Sim, Senhor. Eu estou orando aqui, Deus está me dizendo. Eu disse que eu falo o nome, eu falo o endereço, eu sei CPF, porque Deus está me dizendo que hoje, Maria Beckman, o milagre acontece na tua casa. A libertação chega na vida dos teus. Deus está me dizendo, Maria Beckman, que o fardo é removido.
Adore ao Senhor, queridos. Sim, Senhor. Amém, amém. Meu Deus. Meu Deus. O Espírito de Deus está me dizendo para algumas mulheres aqui: teu marido não vai ser mais um peso para você. Teu marido não vai ser mais uma dificuldade na tua vida ministerial. Teu esposo não vai ser mais um empecilho, uma causa de medo, uma ameaça. Fica livre de todo medo. Deus está levantando esse varão, não para te ajudar, mas para viver o que Deus tem para a vida dele. Deus está levantando esse homem, não para te apoiar, mas para viver as promessas dele. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer e como Ele vai usar esse homem. Todas as mulheres que estão aqui nessa noite, que são casadas e que sentem esse peso, e que sentem essa ameaça, que se sentiam de alguma forma impedidas de se dedicarem mais, Deus está dizendo para você: eu estou entrando na vida desse homem, eu estou entrando na vida desse marido, e você vai se surpreender com tudo que eu vou fazer na vida dele. Glória a Jesus, glória a Jesus. Você pode dizer assim: Jesus, eu recebo os teus enviados, eu recebo quem o Senhor está mandando para pregar a tua palavra na minha vida. Eu recebo quem o Senhor está enviando para trazer bênçãos, vitórias sobre a minha casa. Amém. Quem pode aplaudi-lo bem forte? Aleluias. Meu Deus. Glória a Deus. Você está orando por avivamento? Você está disposto a ser avivado? Amém, não amém? Já continuou, né? Nós já estamos em outro tempo já, né? Gente, para quem não sabe, nós estamos no propósito. Então o culto ele não termina, ele tipo dá uma transição, né? Durante esse período de preparação para o encontro, a gente faz 21 dias de jejum. E dentro desse propósito nós fazemos, após o culto, a gente continua ministrando ao Senhor, tá? Então a gente fica pelo menos 1h30 de tempo mais. Então assim, se você não pode permanecer, tá tudo bem. Eu vou fazer uma oração aqui, concluindo essa etapa, mas a gente continua aqui ministrando ao Senhor, amém? Isso toda quarta e todo domingo. E a vigília de sexta-feira, que todo mundo já sabe que a gente tem aqui, começa às 10 da noite, amém? Então eu vou orar concluindo essa parte. A gente continua ministrando ao Senhor em nome de Jesus. Mas vamos lá, tá bom demais aqui, sim ou não, pessoal? Tá bom demais, eu tô igual o Pedro aqui. Bora fazer logo uma tenda aqui, Jesus. Bora ficar aqui, que tá bom demais. Glória a Jesus. Olha, tá tendo uma venda de pastel, acho que tem pipoca, ref, suco. E essa venda é uma continuação de ontem, tá? No caso, a Rede Kids está promovendo, que é para abençoar a IBF. Como você ouviu o Boli falando, R$25 ajuda, mas não é suficiente. Então é feito essas mobilizações. Inclusive vai ter um dia que a gente vai levantar aqui o lanche, tá? A comidinha que é para dar para a criançada, mas geralmente isso é feito só no domingo. Tá aí, ó. Então tem pastel, R$6, pipoca doce 5, refri, suco, R$2. Você vai se alimentar e vai abençoar a Rede Kids, a nossa escola bíblica de férias, amém? Não tem muito, se não me engano tem 50 pastel
e tem umas pipocas, não pode ficar nada. E só eu como 5 pastel desses. Pastor, estou jejuando. Abençoa alguém que não está jejuando. Amém, abençoa o Theo, que ele não está jejuando pastel. Estou brincando, viu? Mas o Theo tem maturidade para saber. Ele não come muito não, só um pouco. Glória a Jesus. Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E eu creio, Deus, que veremos a Tua glória continuar transformando vidas. Oramos abençoando cada família aqui, Deus. Deus, que cada casa continue experimentando a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Deus, e que o Teu nome seja exaltado. Nos dê uma semana, em nome de Jesus, que possamos reconhecer tudo quanto o Senhor está enviando. E nos usa, Deus, para sermos também instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana incrivelmente abençoada. Quem pode continuar, a gente vai continuar ministrando em nome de Jesus.